revoltou contra a sua situação. Ver seu povo humilhado, ver seu trigo ser roubado. O Senhor lhe apareceu: eu sou contigo, Gideão. Ai, Senhor, se és meu Deus, por que nos veio a opressão? Gideão, homem valente, eu sou contigo. Gideão, não temas, pois eu sou teu Deus. Gideão não se escondeu, o inimigo ele não temeu. Sua oferta ele foi buscar, um cabrito pôs no altar. Gideão vai buscar o boi, foi assim que o Senhor falou. Sacrifício perfeito, montar e entregou. Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo eu sou. Seu trigo ele foi malhar, toda Israel temeu. Gideão se pôs a lutar, lá do céu Deus o avistou, e de sua fé se agradou. Sacrifício perfeito, voltar ele entregou. Vai, 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 Gideão, nessa fé que contigo eu sou. Vai, 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 Gideão, vai nessa fé que eu estou contigo. Destrói os inimigos. Vai, 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 Gideão. Vai nessa fé que eu estou contigo. Oh, vai, 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 Gideão. Com sua fé destrói os inimigos. Fazer um projeto que todos apoiam, acreditar numa ideia que já tem investidores, olhar ao seu redor e só ver intercessores. É fácil, quando a sua família te ouve e acredita em teu sonho. Quando os amigos te abraçam dizendo estamos contigo. Quando você só decide lutar por não estar sozinho. É tão fácil, mas tem coisa que Deus só nos mostra em particular. Tem projeto que Deus só revela pra gente em segredo. Tem dia que Ele nos diz para acreditar no que ninguém mais acredita, e o que resta é somente o medo. Tem sonho que se a gente conta nos chamam de loucos. Tem gente que só aparece depois que dá certo.
Depois que a chuva caiu, imagine Noé sentado no barco e pensando sobre o seu projeto. Eu entendo porque riem de mim, é que não ouviram o que eu ouvi. Não perceberam eu andando com Deus e não sabem o que Ele me prometeu. Enquanto dormiam, a gente conversava. Enquanto zombavam, eu martelava. Veio o dilúvio, mas não me venceu. Estou dentro do barco que o Senhor me deu. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até passar, não deixe a sua fé se esfriar. No tempo certo Deus manda a chuva e o teu barco vai flutuar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você não trabalha sozinho, Deus é contigo nesse projeto. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, então vai dar certo. Não pare de sonhar, não abandone o seu projeto. Não permita que ninguém roube a fé que você tem em Deus. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Não pare de acreditar, não pare de trabalhar. A sua parte é construir o barco e a chuva é Deus quem vai mandar. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça incerto, ame, abrace, acredite, se apaixone pelo seu projeto. Os anos podem até passar, não deixe a sua fé se esfriar. No tempo certo Deus manda a chuva e o teu barco vai flutuar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você não trabalha sozinho, Deus é contigo nesse projeto. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, então vai dar certo. Não tenha medo não, esse projeto vai dar certo. Se foi Deus quem te deu o projeto, acredita porque Ele vai dar certo. Glória a Deus, paz seja com todos. Deixa eu falar uma coisa para você. É que domingo, na reunião da família, às 18 horas, vai haver culto presencial para a glória de Deus. E você vai estar lá buscando o Senhor. Eu, pastor Rafael Torres, junto com a equipe de obreiros e principalmente o Senhor Jesus, esperamos por você no culto presencial de domingo. Não falte, não esqueça da sua Bíblia e nem da sua máscara. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui com a equipe de obreiros, onde nós iremos cumprir o ID
do Senhor. Ele falou assim um dia: ide, pois, em todas as esquinas e convidai a todas as pessoas para as bodas. E é isso que nós estamos fazendo, cumprindo essa ordenança, indo às esquinas, convidar o povo para as bodas, porque somos não somente obreiros de salão, somos também guerreiros que vamos à luta em busca das almas perdidas. Vamos seguir e vamos cumprir a obra do Senhor. Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite, que a paz esteja com todos. Você que está assistindo, o pastor aqui vai mandar um alô, abençoar a sua vida. Já tem muita gente aqui, evangelista Wender, já tem muitas pessoas que hoje preparada para assistir esse estudo, né, meu filho? Esse estudo que você vai estar ministrando aqui para a gente. Hoje já está aqui, olha, já chegou a Francisca, que Deus abençoe, Luna Melo, Aniele Andrade, evangelista Rônia, diaconisa Carol também, está aqui conosco, Socorro Martins, irmã Zilma Borges, glória a Deus, o Tiago Neres, Célia Santiago, Danilo, Maria Lúcia, manda um abraço aí para a irmã Lúcia, que ontem, eu acho que ela não ouviu a gente mandando um abraço para ela, filho. Maria Lúcia, irmã Vanusa Lustosa, Denise, irmão Ferreirinha, evangelista Mariana Adélia, que Deus abençoe, diácono Alberto, Leonardo Basto, é o Léo, tudo bem, Léo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Você que está assistindo, nesse momento, se conecte com o Senhor. Deixa tudo aquilo, você está na sua casa, mas procure se concentrar na palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos os estudos, vamos ouvir um louvor de uma criança muito usada por Deus, Valentina. Ela esteve conosco há algum tempo e tem uns louvores delas gravados. Amém? Então vamos ouvir a criança Valentina. A Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo aqui tanto ama, preciso urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro: vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentar. Pois um infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chega. Todos chorando e Jesus não chega. Tem mar salvando e Jesus não chega. Pois ataduras e Jesus não chega. Pois no esquife Jesus não chega. Caiu cortejo e Jesus não chega. Foi pro sepulcro e Jesus não chega. A despedida e Jesus não chega. Pulseira, pedra
e Jesus não chega. Só faz 4 dias de dor e de agonia, é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém, Marta e Maria, sem entender, dizia: se tu tivesse aqui, ele não morreria. Mas Jesus disse: Marta, com sua voz não calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero. Remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento. Eu vou fazer o impossível acontecer e a minha glória tu vais ver. Eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade. Vou restaurar, ressuscitar, então aguarde. Fica tranquilo, filho, ninguém vai morrer, pois eu sou vida pra você. Porém, meu filho, tem um segredo pra você ter a vitória. Remove a treta da incredulidade agora, pois o milagre entre os teus vou operar. Remove a pedra que eu curo, eu sauro, liberto, trabalho, dou vida, restauro, controlo, acalmo. Eu entro na terra, eu sou livramento. Eu tiro o embaraço, eu quebro o lance e corto o arco. Qual é o problema, meu filho? Eu sou a saída e como resposta te digo: sou vida. Eia, não somente eu sou o que sou. Qual o teu problema, meu filho? Eu sou a saída e como resposta te digo: sou vida. Eia, não somente eu sou o que Agradeço a oportunidade, Paulo, louvo o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que louvor abençoado. Olha só, nos tempos de hoje, as crianças sendo muito usadas pelo Senhor. Amém. Essa jovem cantou um louvor: eu sou. Olha só o que o Senhor é para a tua vida. O Senhor é a tua cura. O Senhor é o teu escape. O Senhor é o seu consolador. Mas para o Senhor ser tudo aquilo que você necessita na sua vida, tudo aquilo que você precisa, o ser humano precisa primeiramente ter o temor a Deus. E ao estudo, essa breve palavra dessa noite: temor ao Senhor, temor a Deus. Na verdade, o que seria temor? Muitos falam que não é medo, muitos falam que é isso, que é aquilo. Mas vamos ver o significado de temor. Vamos lá. O que é temor? Temor é um substantivo masculino na língua portuguesa, usado para definir o ato ou o efeito de temer, ou seja, medo, receio, pavor e terror de algo ou alguma coisa. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada por quem o teme. Amém? Esse é o temor. Ora, muito hoje em dia é dito: não, mas nós não devemos ter medo de Deus. Não devemos temer a Deus, só devemos, às vezes, nem respeito ao Senhor. Nós só devemos fazer nossas coisas porque Deus nos ama e está tudo bem. Não é bem assim. No continuar desse estudo, nós vamos ver que Deus, Ele exige o temor do seu povo. Vou dar um breve exemplo de temor, uma falta de temor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, não tiveram temor ao altar de Deus. Pensaram que poderiam fazer qualquer coisa no altar de Deus. E quando foram desobedecendo o sumo sacerdote, pensando que poderiam fazer
o que bem lhe fosse, o que eles bem entendessem, eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. O que faltou a eles? Temor. Levaram um fogo estranho para o altar. Sem temor não há respeito, não há reverência. Aqui diz, o temor é o respeito e a reverência, mas também é medo do poder de Deus. Nós temos que temer o poder de Deus. E vou dar exemplo de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Jovens que foram tirados do seu lar e foram levados para a Babilônia. Na história desses 3, vai dizer que eram jovens íntegros, jovens que não se dobravam a outros deuses, jovens que temiam ao Senhor. Em especial Daniel. Daniel era um homem que não falhava, era um jovem que não falhava nas suas orações, porque ele temia ao Senhor. Ele tinha respeito, ele tinha reverência, mesmo estando em outro reino, com outra cultura, com outros deuses, ele não se prostrou a outros deuses. Ele se manteve firme, sempre temente e obediente ao Senhor. Vai dizer que eles foram levados para a Babilônia. E o rei pediu jovens sábios, jovens inteligentes, e eles foram escolhidos. E eles foram postos à prova, porque eles não queriam se contaminar com as coisas do mundo, por temor a Deus. Então, o que aconteceu? Todo o tipo de comida daquele lugar, daquele império, daquele palácio do rei Nabucodonosor, era consagrado a outros deuses, menos os legumes. Então, Daniel e seus amigos, eles decidiram, falaram com o homem que estava cuidando deles, que era responsável por alimentá-los. Disse, nós vamos comer somente legumes. Mas o homem ficou com medo, porque era a ordem do rei alimentá-los, para que eles ficassem fortes. Isso você vai encontrar em Daniel, capítulo 1. Porém, Daniel e seus amigos, eles foram tementes a Deus. Eles falaram assim, se na palavra de Deus diz que eu não tenho que comer nada, que é consagrado a outros deuses, então eu não vou fazer. Eles confiaram no Senhor. E acabou que no prazo estimado que eles deram, eles estavam muito mais fortes, muito mais corajosos e sadios que os outros que estavam comendo das especiarias. E ocorreu mais, que o rei teve um sonho, e Deus usou Daniel para interpretar esse sonho. E o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, onde nós vamos entrar agora, ele construiu uma estátua de ouro. Uma estátua de ouro. Só estou resumindo um pouco de Daniel para você entender que Daniel era um homem sábio. Por que ele era um homem sábio? Porque ele temia a Deus. Lá em Provérbios 9:10 vai dizer: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por que Daniel era sábio? Porque ele era muito temente a Deus. Tão temente que ele não se dobrou a outros deuses. Tão temente que ele não comeu das especiarias do bom e do melhor que era dado pelo rei, mas sim dos legumes, que ao ser humano é fraco. Mas por ele ser temente, Deus abençoou e fez ele forte. Amém? Continuando. O rei Nabucodonosor fez uma estátua, chamou todos os líderes oficiais, os governantes daquela época, para que adorassem a estátua ao som de pífaros, ao som de qualquer música. Acompanhe comigo em Daniel, capítulo 3, versículo 5. Vai dizer assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Esse é o decreto baixado pelo rei Nabucodonosor. Por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de outro rei, Nabucodonosor, mandara erguer.
Ou seja, Nabucodonosor baixou um decreto, dizendo que se qualquer som de música tocasse, qualquer um, teriam que se prostrar diante a estátua. Um certo horário, um som ia tocar, uma trombeta ia tocar, e todos daquela nação teriam que se dobrar diante essa estátua. Mas tem uma coisa, quem teme a Deus se mantém firme. Quem teme a Deus não tem medo dessas coisas, não tem medo do homem, não tem medo do inimigo, não tem medo do diabo. Só teme ao Senhor, porque é o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. Então eles temiam muito ao Senhor e não se dobraram para a imagem. Vai dizer que, no continuar, desenrolar da história, que todos se dobraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, Daniel, junto com seus amigos, não se prostraram. Porém, veio um homem que foi até o rei e falou: olha só, continuando aqui. Deixa eu achar aqui o versículo, só um minuto. Versículo 8. Daniel, capítulo 3, versículo 8. Vai dizer assim: ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: olha só como o inimigo ele age. Eles estavam lá, eles não se prostraram onde eles estavam. Porém, alguém viu e foi falar para o rei. E falaram assim: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da sambuca, saltério, gaita, de foles e de toda a sorte de músicas se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste e não adoraram. Então Nabucodonosor, com muita ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante si. E falou Nabucodonosor, e lhes disse: de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorarás a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de músicas, para prostardes e adorardes a estátua que fiz? Bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha. E ainda ele pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, a prova que os três estavam passando. Quem não tem temor, iria se dobrar na mesma hora. Porque, olha só, quem quer ser lançado vivo dentro de uma fornalha? Quem quer passar por uma tribulação dessas? Quem tem temor não faz isso. Quem teme a Deus, enfrenta o mal, enfrenta o pecado, enfrenta o que quer que for, porque ele, primeiramente, respeita, primeiramente, adora, e ele, primeiramente, só obedece ao Senhor. E esses três o fizeram. Continuando, versículo 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei.
E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que levantaste. Ou seja, o que eles estão querendo dizer no desenrolar da história? Eles estão querendo dizer o quê? Que se Deus livrar eles, amém. Mas se Deus não livrar eles, amém. Eles vão continuar servindo, adorando ao verdadeiro Deus, de qualquer forma. A fornalha não abalou esses jovens. A fornalha não tirou esses jovens do foco. Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia. Nós estamos em outros lugares, sem ser muitas vezes dentro da igreja. Mas mesmo nesses lugares, sem ser dentro da igreja, fora da igreja, nós temos que ser tementes a Deus. E por esses jovens serem tementes a Deus, mesmo na Babilônia, um lugar onde era ruim aos olhos do Senhor, onde adoravam outros deuses, faziam outras coisas, eles foram abençoados. Deus respondeu às orações deles. Porque eles confiaram no Senhor. Em nenhum momento se desviaram da palavra de Deus. Então Nabucodonosor, ele viu, na hora que colocaram esses jovens dentro da fornalha, na palavra de Deus vai dizer que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, sobre troncos ardentes, sobre troncos em chamas. Ou seja, os troncos que estavam na fornalha estavam em chamas, estavam acesos. E a fornalha estava tão quente que todos aqueles que foram levar eles à fornalha morreram no percurso. Porque estava tão quente que os soldados que levaram esses jovens morreram antes de chegar na fornalha. E na palavra de Deus vai dizer que esses jovens caíram dentro da fornalha amarrados. E quando eles caíram dentro da fornalha, o rei se levantou imediatamente e viu não 3, mas um 4º homem na fornalha com esses jovens. E ele falou aos seus superiores, aos seus subordinados: ora, eu não mandei 3, então por que tem 4? E ele vai dizer, olha só o que o rei Nabucodonosor vai dizer na palavra de Deus. Versículo 25. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andavam passeando dentro do fogo. E não há lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Amém? O 4º homem, como a gente fala, é semelhante ao filho de Deus. O próprio Jesus estava na fornalha com aqueles jovens. O próprio Jesus livrou aqueles jovens da fornalha. Na palavra de Deus vai dizer que quem teme a Deus, o Senhor protege. Olha só o que vai dizer. Um homem, um 4º homem semelhante ao filho dos deuses. Porque eles acreditavam em outros deuses, mas nós só acreditamos em um Deus poderoso. E nós sabemos que esse filho que estava aqui era Jesus que estava dentro da fornalha com esses jovens. Então, se tiver difícil, continue temendo ao Senhor. Continue respeitando, continue orando, continue buscando. Não desista, não desfaleça. Porque na hora que a prova apertar e for impossível para você, quem vai estar lá do seu lado é o Senhor Jesus e ninguém mais. Quem vai estar te livrando é o Senhor Jesus e ninguém mais. Os jovens entraram na fornalha, o Senhor Jesus entrou junto com eles e nenhum deles tiveram danos, saíram ilesos de dentro da fornalha. Continuando no versículo 26, e o rei Nabucodonosor chamou eles e então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e falou, e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Olha só, servos do Deus Altíssimo. Ele reconheceu que o Deus deles era Deus até sobre os seus deuses. Servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E nesse momento, o rei Nabucodonosor, ele engrandeceu a Deus. Ele falou: bendito seja o Deus
de Sadraque, Mesaque e Abidnego. No versículo 28, que enviou o seu anjo e livrou-os dos servos, os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a algum outro Deus, senão ao seu Deus. Conhecendo um pouco da história desses três na fornalha ardente, nós vamos falar um pouco das características de quem teme a Deus. Porque esses jovens tinham características. Esses jovens tinham um comportamento. E por esse comportamento, o próprio Jesus entrou na fornalha e os livrou. E a palavra vai dizer que nenhum fio de cabelo deles saiu chamuscado. E eles não saíram nem com cheiro de fumaça e nem de fogo. Quando o Senhor faz a obra, ela faz por completo. Quando o Senhor faz o mover, Ele faz por completo. E vamos lá para as características. Características de quem teme ao Senhor. Esses jovens tinham essas características. Primeira característica: guarda os mandamentos do Senhor. Vai estar lá em Mateus 10, 28 e 29, que vai dizer assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E foi o que eles fizeram. Eles não temeram aquele que podia só destruir o corpo, que é o ser humano. Eles temeram aquele que pode lançar tanto o corpo do homem como a alma no inferno. E esse é o Deus Todo-Poderoso no dia do julgamento. Ele lançará tanto o corpo como a alma. Então, é a Ele que temos que temer e não as outras coisas. Temos que estar dispostos a dar a nossa própria vida pelo Senhor, porque Ele é que tem a recompensa. Ele é que tem a justiça. Ele é que tem um cajado. Ele é que tem tudo. Na palavra de Deus vai dizer que todo o poder está nas mãos de Deus. Todo o poder. Então não temam aquele que pode destruir o corpo, mas sim aquele que lança tanto o corpo como a alma no inferno. E esse é Deus. Por isso que o temor tem que ser a Ele. Os louvores tem que ser a Ele. A reverência tem que ser a Ele. O respeito tem que ser a Ele. O poder é dEle, a glória é dEle e de ninguém mais. Na palavra de Deus vai dizer que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Segundo ponto, segunda característica: santifica-se e desvia do mal. O que foi que esses três fizeram? Se santificaram. Lá em Daniel capítulo 1, vai dizer que eles não comeram das especiarias que eram consagradas a outros deuses. Eles o quê? Se desviaram do mal e do pecado, porque Deus abomina essas coisas. E se santificaram, eles oravam, eles buscavam. É tanto que foram bater na fornalha de fogo. É tanto que foram bater naquela fornalha por adorar. Aqui em Provérbios 14, 26 e 27 vai dizer. Provérbios 14, 26 e 27 vai dizer: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Naquele momento na fornalha, o Senhor afastou a morte daqueles homens. O Senhor afastou a morte daqueles três. Porque eles temiam o Senhor. Então nós temos que temer ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos algo, muitas vezes nós estamos na prova e não entendemos por quê. Muitas vezes é porque nos falta temor. Muitas vezes nos falta respeito, muitas vezes nos falta reverência a Deus. Terceira característica é íntegro, valente, ousado, obediente, grato, justo, e olha só, e aguarda a vinda do Senhor. Amém? Quem é temente, aguarda a vinda do Senhor. O Senhor está voltando.
O Senhor Jesus Cristo está voltando para nos buscar, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Então, quem teme ao Senhor se desvia de todo o mal e guarda a sua palavra. Porque quando o ser humano guarda a palavra, obedece, se santifica, tanto na palavra como se santifica no temor ao Senhor, e quando procura se desviar do mal, quando Jesus voltar, ele vai ser levado. Vai ser levado para a glória, vai ser levado para a grande ceia que vai ter nos céus, onde estará sentado na mesa o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, temer é não se entregar a esse mundo, é não ser parte dele. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Agora, a pessoa, quando guarda a palavra, a pessoa, quando santifica, quando obedece a palavra, quando se desvia do mal, o que Deus faz na vida dessa pessoa? Tem mais algumas características, mais algumas coisas que Deus faz. Eu separei aqui algumas para você. Vai dizer lá, em Salmos 34, 7, vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, Deus protege quem teme a Ele. Os 3 jovens temiam a Deus. O que foi o que aconteceu? Foram protegidos. Eu aconselho você a ler o livro de Daniel. É muito lindo e muito forte esse livro. Eles foram protegidos do começo ao fim, porque eles temiam a Deus. Em especial Daniel. Em especial Daniel. Porque Daniel era um homem, um jovem como chama, um jovem de Deus. Um jovem que só se dobrava perante o Senhor. Segundo ponto, segunda coisa que Deus faz, o agir de Deus na vida da pessoa. Deus abençoa quem tem temor a Ele. Lá em Salmos 25, 12 ao 14 vai dizer: qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele permanecerá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Ou seja, quem teme a Deus será próspero e a sua descendência herdará, ou seja, terá vida longa, terá boa vida. Não estou dizendo uma vida cheia de riquezas, mas sim uma vida na presença de Deus. Uma vida que até quem tem muito dinheiro vai desejar. Uma vida de paz. Não que provas não venham, mas mediante a prova, quem teme a Deus tem paz, porque sabe o poder que Deus tem para livrá-lo. Quem está na prova só vai fazer uma coisa: buscar ao Senhor e esperar pelo milagre, que quanto mais ele busca, mais ele está perto de Deus. Continuando, versículo 14: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem e lhes faz saber de seu pacto. Muitas vezes muitas pessoas oram, tentam falar com Deus, mas não encontram resposta do Senhor. Por quê? Está aqui. Falta de temor a Deus. A oração não sobe. Nada sobe, oferta não sobe, dízimo não sobe, nem sacrifícios sobem. Porque não tem temor, não tem respeito, não tem reverência a Deus. Terceiro, o agir de Deus na vida da pessoa. O que ele faz pela pessoa? Deus ouve e responde. Olha só, como tudo se encaixa. Deus, ele abençoa. Deus, ele responde. Está aqui em João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ou seja, se alguém é temente, se alguém teme a Deus, e se alguém faz a vontade dele, o Senhor ouve a oração. E consequentemente, quando ele ouve, ele responde. Mas o evangelista está falando temor, temor, temor. Mais uma vez, falando temor.
Temor, na tradução, significa medo. Ou significa, muitas vezes, como diz, um ato, um efeito de temer. Um ato de temer. Sejamos francos. O homem, muitas vezes, ele respeita o que ele teme. Não é verdade? A maioria dos seres humanos, eles respeitam o que ele teme. O que ele tem medo, ele respeita. Porque ele tem medo das consequências. Então, por que não devemos temer a Deus? Nós devemos temer a Deus. Porque é com Deus que está todo o poder. É com Ele que está a salvação. E é com Ele que nós queremos morar. Por isso, temos que cada vez mais nos aproximar do Senhor. Ter medo do seu poder. Por que o mundo está do jeito que está hoje? Essa doença, essas coisas acontecendo. Porque se o homem não teme a Deus, não respeita, imagine se ele vai respeitar o seu próximo. Imagine se ele vai amar o seu próximo. Não vai. Porque o amor de Deus está em cada um de nós. Porque Jesus Cristo veio em carne, se despiu da sua glória. Veio como homem, pregou, curou, libertou. Mesmo assim, o pregaram na cruz. E naquela cruz ele morreu, derramou a sua última gota de sangue por vocês e por mim. E ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós. E fez descer aqui na terra o Espírito Santo para nos aconselhar. Olha só o que Jesus Cristo fez. E tem mais, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde todo nome, debaixo da terra, em cima da terra e nos céus, se dobrem. Ou seja, diante do nome de Jesus, se dobra todo o joelho. E aquele que não se dobra, um dia vai reconhecer que Ele é Senhor, e vai se dobrar, querendo ou não querendo. Mas a pergunta que eu faço a você: você quer conseguir esse temor através do medo ou através do respeito? Que pelo medo, ele faz a pessoa sentir o peso da sua mão. E pelo respeito não. Pelo respeito é pelo amor. Você vai temer Ele porque ama a Ele. Você vai temer a Ele porque Ele é bom, porque Ele te guarda, Ele te protege. Mas se for preciso, Ele faz cada um de nós temer por medo, por mostrar o seu poder, por mostrar a sua força nas nossas vidas. Porque Ele é Pai que ama, e o Pai que ama corrige o seu filho. Por isso, quando nós estamos sendo corrigidos por Senhor, nós temos que dar glórias a Deus. Amém? Ele só está querendo nos mostrar que nós temos que respeitá-lo, que nós temos que reverenciá-lo, que nós temos que temê-lo, para que nós venhamos herdar o reino dos céus. E vai dizer mais aqui, para ir para a conclusão. Apocalipse 14:7 vai dizer assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque já chegou a hora do julgamento por Ele. Olha como é forte essa palavra. Temei a Deus e dai glória, porque já chegou a hora do julgamento por Ele. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. Olha o que está acontecendo ao nosso redor. O que mais o Senhor vai precisar fazer para adquirir o temor do homem? Olha o tanto de pessoas morrendo. Olha o mundo mudou. Como dizem, virou de cabeça para baixo. Mas o que mais Deus vai precisar fazer para que o homem venha olhá-lo e temê-lo e respeitá-lo? O que mais ele vai precisar fazer? Ele só quer o nosso bem. Ele só quer que nós venhamos ser levados
para não ficar para a tribulação, para não ficar para o que está por vir. Por isso, você que nesta noite está assistindo, comece a orar, dobre os seus joelhos e peça: Senhor, me ensina a ser temente a Ti. Me ensina a Te buscar. Me ensina a ter reverência. Me ensina, Senhor, porque eu não sei. Rasgue o seu coração e peça a Ele que Ele vá lhe instruir. Porque Ele é Pai e Ele ama. Mas também, como diz, o julgamento vai ser feito por Ele. E Ele será implacável no seu julgamento. Vamos concluir. Está escrito assim: o temor do Senhor, o temor de Deus, nos ensina a viver de maneira sábia, escolhendo fazer o que é correto, por amor e temor a Deus. E com isso, Deus guarda, protege, abençoa aqueles que o temem. Por isso que diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria vai estar em Salmo 111, vai estar em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, aqueles 3 serão sábios porque eles temiam a Deus. Ou seja, se você for um homem, uma mulher temente a Deus, e você pedir sabedoria para Ele, Ele vai derramar rios e rios de sabedoria na sua vida. Agrade a Deus. Demonstre gratidão ao seu sacrifício. Faça com que nós venhamos nos afastar do mal. Que nós venhamos ser pessoas íntegras, que buscam fazer as nossas escolhas com retidão, compromisso e fidelidade a Deus. É o que está escrito aqui. Amém? Então, olha só o que Deus nos fala. O que o Senhor nos fala essa noite. Você que está assistindo, eu peço que nesse momento você feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Isso mesmo, feche seus olhos nesse momento. Nesse momento a palavra de Deus está sendo pregada, então tenha temor a Deus e feche seus olhos, porque Ele quer falar cada vez mais ainda contigo. O ser humano desde o início vem pecando contra o Senhor. É tanto que foi necessário Ele enviar o seu Filho, o seu único Filho, o seu Filho amado. Quem é pai sabe o quanto ama o seu filho. Quem é pai sabe como cria, a educação que dá, o sacrifício que faz. Imagine o Senhor, que já sabia o que o seu filho ia passar aqui na terra. Mas pelo pecado do homem, pela falta de respeito, de temor, de reverência ao Senhor, a Deus, Ele teve que enviar o seu Filho. Jesus veio, cresceu nessa carne, mas nunca se desviou da presença de Deus. Sempre foi, desde criança até o fim do seu ministério aqui na terra, Ele foi uma criança, um jovem, um homem que mostrou para o ser humano que é possível sim crescer e andar nos estatutos do Senhor. Ele foi perseguido, mas olha a recompensa que o Senhor Jesus teve. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus veio, ministrou, curou, libertou. Foi crucificado por aqueles que ele curou, sim. Ele foi julgado por aqueles que ele curou. Foi cuspido, foi chicoteado. E o Pai só vendo tudo de cima.
o sacrifício do seu filho por você e por mim. Enquanto cada chicotada que Jesus levava, eu creio que Deus, ele olhava. E como pai, eu acredito sim, no meu pensar, que ele sentia vontade de tirar o filho dele de lá, mas não podia. Porque ele se fez maldito. Ele naquela cruz, ele levou sobre si todos os pecados. E naquela cruz, ele padeceu. Todo o seu sangue foi extraído do seu corpo. Todo o seu sangue saiu do seu corpo. Saiu sangue e saiu água. Foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou. E juntamente com ele, aqueles que creem, aqueles que confessam ao Senhor Jesus, e aqueles que descem as águas do batismo, morrem e ressuscitam junto com ele. Ressuscitam junto com Jesus. Na palavra de Deus vai dizer lá em Marcos 16:15: ide, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Olha só como ele se refere ao homem, criatura, só criação de Deus. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É bem simples. É crer ou não crer. Não tem meia palavra, não tem porém, não tem porquê. Ou você crer em Jesus e desce as águas do batismo, ou você não crer, já está condenado com o mundo como criatura. Porque quem crê e desce, nasce novamente para herdar o reino dos céus. Então, nesta noite, você que nunca entregou a vida a Jesus, escreva aí no comentário: eu quero entregar minha vida para Jesus. Na palavra vai dizer, o próprio Cristo dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei para o meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei para o meu Pai que está nos céus. Amém? Então você, essa noite que está assistindo, você que nunca entregou sua vida para Jesus, este é o momento. Este é o momento de confessar ao seu Jesus como seu único, suficiente, legítimo e eterno Salvador. Este é o momento. Escreva aí nos comentários: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. E tenho uma nova vida com o Senhor. Ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, o julgamento dele já está sobre este mundo. Então, se você ainda tem temor a Deus, retorne para os caminhos do Senhor. Se você ainda tem temor a Deus, retorne para os caminhos do Senhor. E se você quiser ser uma pessoa temorosa, também retorne para os caminhos do Senhor. Porque fora dos caminhos do Senhor, nada podemos fazer, e tudo levará à nossa condenação. Amém? Escreva aí nos comentários: eu quero voltar para Jesus. Enquanto você vai escrevendo, vamos ouvir um louvor. Vamos adorar ao Senhor esta noite. Porque você ouviu a palavra. Agora você vai adorar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Fique agora com louvor a Deus. Meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal e desejam ver o meu fim, mas eu clamo de todo o coração: vem ouvir
a minha oração. Rei dos reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, eu estou aqui, preciso tanto de ti. Amém? Vamos interagir com o povo agora. O pessoal que está assistindo essa live. Amém? Amém, meu filho. Tem um pessoal assistindo aqui. Vamos ver aqui o pessoal que mandaram aqui as fotos. Evangelista Rony Queiroz, você tá vendo aí? Mandou a foto assistindo a gente, hein? Glória a Deus. Quem é aqui? O Julinho, olha só que bênção. Assistindo aí pela TV, o Julinho. Aqui a irmã Aline com toda a sua família em sua casa, também assistindo essa transmissão, essa live, para a glória de Deus. A Célia Danilo, olha só, gravou foi um vídeo. Olha que bênção, olha que bênção, olha que bênção. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem foi? A Célia, olha só. Que maravilha, muito bom estar buscando, adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Luna, olha aqui mandando também a interação, mandando aqui uma filmagem, para a glória de Deus. A irmã Denise com o irmão Ferreirinha. Nas próximas lives vocês devem tirar selfie, hein, para poder mostrar vocês também. Glória a Deus. A Zilma está conosco também, olha aqui, a Zilma mandou aqui a foto, a foto. Evangelista Mariana Adélia. Evangelista Mariana Adélia também mandando aqui a sua participação. Olha só, olha só. As pessoas que estão aqui pelo YouTube, Evangelista Wenen. Francisca, Luna, Aniele, Adesson, a Rony, Carol, Isabelle, Socorro Martins, Graça e Paz, minha filha. Como é que está aí por Timon? As igrejas estão abertas em Timon? Zilma Borges, Tiago Neres, Zilma, que Deus abençoe. Célia, Danilo, Sara, Maria Lúcia, Vanusa, boa noite, irmã Vanusa, a irmã Denise, Mariana Adélia, Luna, irmão Alberto, Leonardo, Julinho tá aí? Luna, Sara, cada um aqui, olha só que coisa linda. Walterlene Lopes, minha mãe, está conosco também aqui nessa live. Ana, irmã Ana, cadê a irmã Ana? Pulou aqui, tá aqui, irmã Ana. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. A Luna, que Deus abençoe. Danilo, que Deus abençoe poderosamente. O Júlio tá aí, né? Que Deus abençoe, minha gente, em nome do Senhor Jesus. Nós já vamos finalizar, já o evangelista Wenen vai estar aqui finalizando. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo. Amém? Para finalizar, você deve estar se perguntando, evangelista, por que você falou tanto temor, para que venha entrar na nossa mente, para que venha ficar gravado, para quando você, ou quando nós lembrarmos de temor, nós lembrarmos de toda essa ministração. Amém? Antes de finalizar, amanhã, domingo, tem culto presencial. Amém? Não esqueça a sua Bíblia. Não esqueça a sua máscara. E se você puder trazer uma caneta, também traga.
para que você venha anotar tudo que vai ser ministrado nesta noite. Amém? Domingo, não se esqueça, domingo às 18 horas, culto presencial na Coar. Não esqueça a sua máscara e não esqueça a sua Bíblia. E vamos adorar ao Senhor. Amém? Você que está em casa, coloque suas mãos na posição de receber. Coloque suas mãos na posição de receber. Dessa forma, como concha. Amém? E tudo que eu ministrar e você crê, você dirá amém. Mas creia mesmo que são bênçãos que serão proferidas sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a eterna comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja na sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos dizem amém. Amém? Então, mais uma vez, não se esqueça, amanhã, domingo, culto presencial na Coar. Não esqueça a sua máscara e não esqueça a sua Bíblia. E vamos adorar com temor, com tremor ao Senhor. Amém? Porque amanhã é dia de festa. Festa para o Senhor. Vamos dar o melhor culto para Deus. Amém? A festa para o Senhor é o culto que nós damos. Nós vemos até a igreja e nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor. Amém? Então, fique na paz e fique na bênção e viva Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe. Vai ser de repente quando acontecer, um povo aqui na terra desaparecer. Num piscar de olhos a igreja vai subir. Se prepara, noiva, que um noivo vem aí, com poder e grande majestade pra levar os seus. Um povo aqui na terra vai ver que perdeu o arrebatamento. Aviões sem seus pilotos vão cair no chão. O mundo em desespero procurando uma solução. Cientistas tentam entender toda a verdade. É fato, é real, é realidade. Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo vai reinar, isso é verdadeiro. O número da besta será colocado no pulso ou na testa dos desesperados. É o fim do mundo, é o apocalipse, vai ser desespero. O anticristo vai reinar, isso é verdadeiro. O número da besta será colocado no pulso ou na testa do desesperado. Mas a igreja vai entrar no céu, adorando ao Rei, adorando ao Rei, adorando ao Rei. Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes. Desapareceu um povo diferente que dizia ser os crentes.